venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Agora quero que prestem muita atenção ao que eu vou dizer hoje. Mas como reagiriam se eu lesse estas palavras? Kai ekusap phones ectu urano, legoses grapson, makarioi roi necroi, roi en kirioi, apotenes contes ap arti. Nai legei tu pneuma rina, anapesontai ectu copon autonta. Gar, erga, auton, acolotei, met, auton. Faz sentido? Não? Vamos então tentar o seguinte. Et audivi vocem de caelo, dissenten mihi scribe, beati mortui qui in domino moriuntur, a modo jan diciti spiritus, uti requiescanti a laboribus suis opera enim ilorum secuntum ilos. E agora? Compreendeu o que eu li? Também não? O que acontece? Não tem estudado grego ultimamente? E o latim? Eu não falo latim e provavelmente não li muito bem. O que eu li em ambos os casos foi Apocalipse capítulo 14, verso 13. Primeiro em grego, na língua em que o Novo Testamento foi originalmente escrito, depois li em latim. Uma situação como esta, de não poder compreender as Escrituras, como acabamos de vivenciar há poucos momentos, é a mesma pela qual passou o povo da Inglaterra no século XVI, e anterior a isso também. Não existiam Bíblias em inglês, somente Wycliffe tinha escrito à mão uma tradução para o inglês, mas não era fácil de ter acesso a essa tradução. Então, para o povo, a única fonte de verdade e da palavra de Deus era através do clero. Depois, por volta de 1520, apareceu um sacerdote católico romano formado na Universidade de Oxford, o qual tinha estudado também em Cambridge. Ele acreditava que todos os homens deveriam ter acesso às Escrituras na sua própria língua. Ele concordava com os princípios da Reforma e a sua maneira de pregar fez com que ele fizesse alguns inimigos entre o clero. Seu nome era William Tyndale. Por vezes, ele não era reconhecido pela sua contribuição para com a reforma. No entanto, alguns acadêmicos referem-se a ele como pai da reforma inglesa ou como apóstolo da Inglaterra. Ele acreditava que Deus o tinha chamado para trazer a Bíblia para o inglês ao povo da Inglaterra. Então, William Tyndale pediu ao bispo de Londres, Cuthbert Tunstall, para pedir a bênção da igreja para a sua tradução. Essa bênção nunca foi dada, mas Tyndale não resistiu. Um amigo dele, um negociante rico chamado Humphrey Monmouth, financiou o enorme projeto. Uma noite, durante o jantar, Tyndale discutia com outro teólogo que o deixou irritado ao dizer: melhor seria para nós não ter as leis de Deus do que não ter as leis do Papa. Ouvindo aquilo, Tyndale, cheio de santo zelo, replicou: eu desafio o Papa e todas as suas leis. E acrescentou que se Deus lhe desse vida, dentro de uns poucos anos, ele poderia fazer até o menino que ara a terra ter mais conhecimento sobre as Escrituras do que o clero. A situação começou a ficar muito difícil para ele na Inglaterra, e Tyndale decidiu mudar-se para outra localidade para continuar a tradução. É difícil saber exatamente onde Tyndale completou todo o trabalho, porque ele sabia como esconder-se das autoridades. No entanto, sabemos que ele visitou Hamburgo e Wittenberg, na Alemanha, e teria sido em Wittenberg que ele conheceu Martinho Lutero. Mas Tyndale continuou seu trabalho de tradução,
até que finalmente ele começou a imprimir a Bíblia em algum lugar em Colônia. O seu amigo Humphrey Mammalt continuou a financiar o trabalho e ajudou a levar as Bíblias para a Inglaterra, escondidas em navios de carga. A distribuição da Palavra de Deus começou a expandir-se, e isto causou grande ansiedade entre o clero e entre os líderes políticos do país. O rei Henrique VIII, que era nessa época o rei da Inglaterra, estava ele próprio no meio de uma grande polêmica. Ele tinha se casado com a viúva do seu irmão, Catarina de Aragão, que não lhe tinha dado filho varão. Por isso, ele tentou a todo custo conseguir que o Papa lhe concedesse o divórcio. Foi durante esse período que a Bíblia inglesa começou a ser distribuída por toda a Inglaterra. Primeiro, o rei Henrique estava encantado com Tyndale, mas quando Tyndale não apoiou o seu pedido de divórcio, ficou furioso. Enquanto isso, Tyndale continuou a traduzir e a imprimir a Bíblia inglesa. Em 1525, o Novo Testamento em inglês estava pronto e foi distribuído por toda a Inglaterra. Tyndale continuou seu trabalho e juntou seus esforços ao de pessoas como John Freeth e Miles Coverdale. Começou então a tradução do Antigo Testamento e tudo corria muito bem. Um novo bispo foi instalado então em Londres, o bispo Stokesley, um homem cruel que queria, acima de tudo, capturar William Tyndale. Não era fácil encontrá-lo, porque ele sabia que muitos o queriam matar. Ele estava trabalhando em Worms e a tradução do Antigo Testamento estava quase terminada. Enquanto ali trabalhava, conheceu um novo amigo que o ajudou bastante, e o seu nome era Henrique Phillips, o qual também era inglês. Um dia, ao regressarem de uma igreja onde William tinha pregado, Henrique insistiu em pagar-lhe o almoço, mas quando caminhavam, apareceram alguns soldados que capturaram William, pensando que o seu amigo estava em perigo grave. Ele então gritou para o amigo, pedindo que ele fugisse, mas este apenas respondeu: "É este o homem", e sem desconfiar, William Tyndale tinha sido traído por Henrique Phillips, que tinha sido pago pelo bispo Stokesley. William Tyndale foi levado para o castelo de Vivolden, na Bélgica, onde foi colocado na prisão. Deixe-me descrever as razões pelas quais ele foi julgado. Primeira, ele acreditava na salvação somente através da fé. Segundo, ele afirmava que acreditar no perdão dos pecados e abraçar a misericórdia oferecida nos evangelhos era suficiente para obter a salvação. Terceiro, ele afirmava que as tradições humanas não podem vincular a consciência, exceto quando sua negligência pudesse causar escândalo. Quarto, ele negava o livre-arbítrio. Quinto, ele negava a existência do purgatório. Sexto, ele argumentava que a Virgem Maria e os santos não intercediam por nós. E sétimo, ele afirmava que não deveríamos orar à Virgem Maria e nem aos santos. Tyndale foi rotulado e finalmente condenado como herege, e no dia 6 de outubro de 1536 foi estrangulado e queimado numa fogueira. Sofreu a morte de um mártir por tentar levar a palavra de Deus, a Bíblia, ao povo da sua própria língua. Em 1537, Miles Coverdale terminou o trabalho de William Tyndale e a Bíblia inglesa, no seu todo, foi distribuída por toda a Inglaterra. Desta vez, com o selo da aprovação do rei. A Bíblia de Tyndale era uma tradução tão bem feita que serviu de base para cerca de 80% da versão da Bíblia King James, conhecida também como a Bíblia do Rei Jaime, ou Tiago, que foi publicada em 1611. William Tyndale, um homem disposto a morrer por sua fé, disposto a morrer para levar a palavra de Deus ao seu povo. Por favor, abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 14, verso 13.
Estamos na segunda parte da nossa série As Bem-aventuranças do Apocalipse. Aqui, bem no centro do livro do Apocalipse, temos a segunda bênção ou bem-aventurança do Apocalipse. Ela promete uma garantia especial para aqueles que perseveram e se mantêm fiéis a Cristo até o fim. Ouça. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Uma declaração simples e curta, proferindo uma bênção àqueles que morrem no Senhor. Quando os seguidores de Cristo morrem por causa de sua fé e lealdade a Deus, muitas vezes parece ser uma tragédia. No entanto, sua morte é descrita no Apocalipse como descanso. Há duas formas de morrer: ou morremos no pecado, ou morremos no Senhor. Os que morrem no pecado são condenados por suas más obras e não têm descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os que morrem no Senhor descansam do seu duro trabalho, da sua labuta, e as suas obras os seguem. Em outras palavras, eles deixam um legado. O trabalho do qual eles descansam não é apenas um trabalho duro, um bom trabalho duro, mas um exaustivo trabalho até o ponto de fadiga. O descanso é especialmente doce e recompensador após um exaustivo trabalho duro. Duro trabalho, aqui em Apocalipse 14, verso 13, refere-se à dedicação dos santos de Deus do fim dos tempos para a proclamação do Evangelho, em nome do qual eles sofreram dificuldades e perseguições até o ponto de sofrerem a morte. Gostaria de salientar 3 pontos interessantes no texto de Apocalipse 14, verso 13. A primeira bênção é proferida àqueles que morrem no Senhor. A palavra grega no pode ser traduzida dentro, entre ou para. O ponto é este: aqueles que têm total confiança e fé no Senhor Jesus Cristo, que morrem antes do seu regresso, são bem-aventurados. Veja o contexto da passagem em Apocalipse 14, verso 12. Nós podemos ler: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aqueles que morrem no Senhor ou para o Senhor são aqueles que têm sido leais para com Ele, por ter sua fé na realidade de que somos salvos pela nossa fé nele. O fruto dessa fé é a sua obediência a Jesus. Muitas vezes nós complicamos demais o que significa fé. No entanto, isso não precisa ser tão complicado assim. A palavra grega para fé e para crença é a mesma palavra. A Bíblia é bastante simples de compreender e define fé em Hebreus, capítulo 11, o verso 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. A palavra certeza pode ser traduzida por confiança, garantia. Vamos ler novamente com esta definição. Ora, a fé é a garantia das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Fé em Jesus pode ser resumida dizendo-se que Ele é a garantia, a certeza de que Ele é capaz de cumprir o que Ele prometeu ser e fazer por nós. Estar no Senhor quer dizer estar literalmente nele. A sua natureza está tão ligada a Ele que você passa a ser como Ele. Então, considera-se inteiramente de Jesus? Ele é a sua certeza, Ele é a sua garantia. A segunda bênção não se encontra no texto, mas está subentendida. Note o que o texto diz, que aqueles que morrem no Senhor descansam agora dos seus trabalhos. O texto não diz, bem-aventurados os que morrem no Senhor, porque agora vivem no paraíso com Jesus. Essa é uma omissão evidente que eu acho muito importante salientar. Temos aqui, por detrás dessa omissão, uma mensagem
na realidade, uma bênção subentendida. Sabemos que a vida eterna no paraíso do céu é o destino final daqueles que estão no Senhor. Então, por que é que o texto não diz: bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor, porque agora estão no paraíso? Sabemos com certeza a resposta a esta pergunta. É porque a Bíblia esclarece de capa a capa que quando alguém morre, vai para o descanso aguardando a ressurreição. Eclesiastes capítulo 9, verso 5, nós lemos: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa. Mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. No Salmo 6, no verso 5, nós também lemos: porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro, quem te louvará? Repetidas vezes, a Bíblia salienta claramente que a morte é um estado totalmente inconsciente, onde esperamos a vinda do Senhor. Por que podemos considerar isso, então, uma bem-aventurança? Isaías 57, no verso 1, responde a esta pergunta: perece o justo e não há quem considere isto em seu coração, e os homens compassivos são retirados, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Existe uma bênção para aqueles que morreram em Jesus, porque eles foram retirados do mal deste mundo e esperam o regresso de Jesus. A terceira bênção é o fato de que as suas obras o seguem. Este ponto está inteiramente ligado ao primeiro. Uma pessoa que está no Senhor terá obras que o seguem. Em outras palavras, tem um legado, ou seja, uma herança significativa. O legado que deixou William Tyndale é a Bíblia na linguagem do povo. O legado de Martinho Lutero é a justificação pela fé. O legado de John Wesley é a santificação pela fé. E poderíamos continuar. Mas aqui está a questão-chave que deveríamos perguntar a nós mesmos sobre esta segunda bem-aventurança do Apocalipse. Qual é a herança ou legado que você vai deixar? Qual é o legado que esta geração vai deixar? E o que deveria ser? Não sei exatamente, mas tenho algumas ideias. E que tal esta geração construir um legado de renovar a fé nas Escrituras? As estatísticas só para o Canadá são difíceis de encontrar. Mas quando olhamos para as estatísticas quanto à crença da Bíblia, são assustadoras. No entanto, nos Estados Unidos, por exemplo, 49% das pessoas não acreditam que a Bíblia seja totalmente certa. 65% daqueles que não têm filiação religiosa dizem que Satanás não é um ser vivente, mas apenas um símbolo do mal. 57% afirmam que uma pessoa boa pode ganhar o céu por seus méritos. No entanto, 51% define Deus como um que é perfeito, todo-poderoso e onisciente Criador do universo e que continua a governar a sua criação ainda hoje. 51% afirmam que quando Jesus Cristo viveu na terra, ele cometeu pecados. Mas ainda mais assustadoras são as estatísticas a respeito daqueles que são membros da igreja. 7% deles acreditam que Deus é a realização total do potencial pessoal de cada ser humano. 15% dizem que Deus já não está envolvido nas suas vidas. Numa margem de 3-1, ou seja, 64% versus 22% de cristãos adultos dizem que a verdade é sempre relativa ao indivíduo e à sua situação. 4% de cristãos e 3% de não cristãos dizem que consultaram um médium ou um conselheiro espiritual, ao invés de um ministro, no mês anterior. 61% de cristãos adultos consideram jogos de azar como algo moralmente aceitável. Meus amigos,
qual será o nosso legado? O que vamos deixar? Um povo hipócrita que diz uma coisa e depois faz outra? Um povo mais preocupado com seus próprios interesses e bens materiais do que com os interesses de Cristo? Um povo que não tem tempo para testemunhar de Jesus por não viver uma vida de amor centralizada em Cristo? Qual será o seu legado? Qual será o meu? William Tyndale morreu tentando trazer a palavra de Deus a todas as pessoas. Ele estava respondendo ao chamado para espalhar o Evangelho. A sua certeza, a sua garantia estava em Jesus. Por isso, a sua razão de existência, a razão de sua existência era pregar o Evangelho daquele que se entregou para a salvação da humanidade. Ele sabia que morreria, mas também o seu legado, ele sabia o que traria. Ao ser preso na estaca na qual foi queimado, as suas últimas palavras foram: Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. Essa era a sua certeza. Nós também, todos nós sabemos que se o Senhor não regressar antes, morreremos. Do que é que somos feitos? Qual é a nossa certeza, a nossa confiança? Qual será o nosso legado? Não é tarde demais para mudar. Não é tarde demais para tentarmos deixar um legado significativo como o legado que os nossos antepassados deixaram. Sua perseverança e dedicação e comprometimento com os propósitos de Deus ficam como um legado para todos nós e eles descansam sob o cuidado vigilante de Deus até a hora da ressurreição e glória vindoura. É por isso que somos encorajados a ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Convido a consagrar a sua vida juntamente comigo hoje, para vivermos no Senhor e para deixarmos um legado, para que nós possamos ser alguém que sempre esteja nele, em Jesus, o nosso Salvador, e cujo legado e influência são positivos para o seu reino. As bem-aventuranças do Apocalipse têm a promessa de que você será abençoado. Já fui tão distante, buscar outras fontes, tentei fazer o que eu quis, sem saber que ao meu lado estava a fonte, fonte eterna que me satisfaz. Ó Pai querido, abriga teus filhos na rocha eterna de amor. Dá-nos da fonte que vem lá do monte, do pão que é Jesus o Senhor. Tão só eu estive, sem lar, sem amigos, tentei um abrigo encontrar, mas Jesus, pão da vida, alimenta e abriga, e hoje eu sei onde posso morar. Ó Pai querido, abriga teus filhos
na rocha eterna de amor. Dá-nos da fonte que vem lá do monte, do pão que é Jesus o Senhor. Dá-nos da fonte que vem lá do monte, do pão que é Jesus o Senhor. Maravilhoso Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, pela compreensão deste tema tão importante. Muito obrigado porque nós podemos ter a certeza de que Jesus deu a sua vida por nós e nós podemos aceitá-lo como nosso Salvador e viver uma vida significativa, representando a Ele aqui neste mundo. Ajuda-nos a todos a deixar um legado significativo e muito obrigado pela esperança e pela certeza de que podemos encontrar descanso em Jesus e vamos morrer neste mundo, podemos morrer no Senhor e ter a esperança da ressurreição através de Jesus. Em seu nome, agradecemos estas bênçãos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom ter estado com você no programa de hoje. Espero vê-lo novamente no próximo programa, na próxima semana. Que Deus possa continuar guiando a sua vida. E nunca se esqueça de que está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.